Imagine o final do século XIX, uma terra exuberante com beleza indomada. Um lugar onde os tesouros da natureza aguardavam descobertas sob as planícies ondulantes do condado de Osage, Oklahoma. Mas sob a serena superfície se escondia uma história tão chocante quanto trágica, tão misteriosa quanto insidiosa. O ano era 1897, quando o ouro negro do petróleo borbulhou pela primeira vez das profundezas da reserva indígena Osage, desencadeando uma série de eventos que logo revelariam as facetas mais sombrias da avareza humana. Logo depois, a fronteira americana foi testemunha de uma das sagas mais fascinantes de riqueza, ganância e tragédia. Este olhar aprofundado sobre a história que inspirou Killers of the Flower Moon levará você em uma jornada ao coração do condado de Osage, Oklahoma, onde riquezas de petróleo transformaram uma terra outrora tranquila em um caldeirão de intriga e assassinato. Esta é a história da nação indígena Osage, sua riqueza inimaginável e sua incansável busca por justiça diante de crimes indescritíveis. Nos anais nebulosos da história, o ano de 1897 foi um ponto de virada, onde as marés da fortuna inundaram a reserva indígena Osage, agora conhecida como Condado de Osage, Oklahoma. Foi uma época em que as forças invisíveis do destino desenterraram o precioso néctar da terra. Óleo. Os guardiões deste ouro negro eram nada menos que os guardiões do Departamento do Interior dos Estados Unidos, que gerenciavam os arrendamentos para a exploração e extração de óleo na terra detida pela nação Osage, orquestrada através do enigmático Bureau de Assuntos Indígenas. Com o tempo, essa responsabilidade se estendeu ao reino etéreo das royalties, à medida que fluíam para os cofres dos beneficiários individuais. Imagine o início do século XX. As rodas da mudança giravam enquanto os Estados Unidos da América preparavam Oklahoma para estrear como estado. O governo federal, em sua sabedoria, decidiu conceder 657 acres para cada alma Osage, cujo nome estava inscrito nos rolos tribais em 1907. Essas parcelas não eram meros pedaços de terra. Eram bilhetes dourados para o reino das royalties do petróleo. Desde então, um vínculo místico conectava os Osage e seus herdeiros legais, independentemente da descendência, aos direitos principais na grande produção de petróleo. Esses direitos principais dançavam como sombras fugazes, passando de uma geração para outra, abraçando até mesmo aqueles que não eram de linhagem Osage. Conforme o mundo avançava para 1920, a demanda por petróleo disparou, trazendo uma riqueza imensa para o povo Osage. Em um único ano, 1923, os cofres da tribo incharam para um surpreendente 30 milhões, um tesouro equivalente a mais de 400 milhões de dólares na moeda de hoje. Jornais de todo o país estamparam manchetes que declaravam os Osage como a nação, clã ou grupo social mais rico de qualquer raça na Terra, incluindo os brancos, homem por homem. Suas riquezas fluíam como o rio dos sonhos, nutrindo as raízes de desejos extravagantes. Alguns Osage decidiram investir sua nova riqueza no futuro de sua prole, enviando-os para as melhores escolas particulares. Outros escolheram um caminho diferente, suas vidas adornadas com carros opulentos, roupas requintadas, joias cintilantes e viagens para as terras distantes da Europa. Todo o país olhava com admiração para essas vidas florescentes, pintando em cores vivas a tela da prosperidade. No entanto, essa terra sedutora de riquezas atraía não apenas os sonhadores esperançosos, mas também as sombras oportunistas que se infiltravam pelos cantos da terra. Como o escritor Robert Allen Warrior,
colocou apropriadamente, entre essa equipe variada estavam os espíritos empreendedores, ousando pisar na linha entre ambição e audácia, enquanto outros, menos principiados, procuravam separar os Osage de sua nova riqueza, mesmo que isso significasse a mão sombria do assassinato. Nesta era de tentação e caminhos traiçoeiros, o Congresso dos Estados Unidos, seja preocupado com o bem-estar dos Osage ou seduzido por aqueles que cobiçavam suas riquezas, aprovou uma lei em 1921. Era uma lei que decretava que os tribunais nomeariam tutores para qualquer indivíduo Osage, com linhagem de meio-sangue ou mais, confiados com o solene dever de supervisionar seus royalties e assuntos financeiros, até que um vislumbre de competência surgisse. Até as jovens almas, com menos de meio sangue Osage correndo em suas veias, se encontraram emaranhadas na teia do tutor, independentemente de terem pais vivos. Esses tutores, escolhidos a dedo pelos tribunais, eram frequentemente os advogados ou empresários brancos locais. Nesse cenário, as sementes da tentação se enraizaram e floresceram em uma floresta de corrupção. Os tutores, movidos pela atração da riqueza, empregaram manobras legais para roubar as terras dos Osage, privá-los de seus direitos principais ou drenar seus royalties. Sussurros mais sombrios insinuavam que alguns chegavam a extinguir as vidas de seus tutelados para roubar seus direitos principais. Naquele tempo tumultuado, a sede do condado de Osage, Pawhuska, era um burburinho de atividade com meras 8.000 almas, mas ostentava um extraordinário número de 8 advogados. Dizia-se que esse era o mesmo número da metrópole agitada de Oklahoma City, fervilhando com 140.000 residentes. Em 1924, o Departamento do Interior acusou 2 dúzias de guardiões de Osage de corrupção na administração de seus deveres sagrados, indicando que os ventos da justiça começaram a soprar. No entanto, a justiça vacilou, pois todos os transgressores conseguiram escapar pelas brechas, evitando a retribuição ao resolver as questões fora dos tribunais. Acreditava-se que esses guardiões haviam desviado milhões dos cofres de Osage. Na agitada década de 1920, uma onda arrepiante de escuridão envolveu o condado de Osage, deixando 18 almas de Osage e 3 estranhos em seu abraço sinistro. Apelidado como o Reinado do Terror pelos jornais do Colorado, este capítulo pesadelo se desenrolou com uma frequência assustadora, com certos assassinatos assustadoramente rastreados até uma única linhagem infeliz. A história começa em uma nota sombria, quando no dia 27 de maio de 1921, o corpo sem vida de Anna Brown foi descoberto por caçadores locais na obscura selva do condado de Osage. Com apenas 36 anos, a existência de Anna encontrou um fim terrível, e a identidade de seu agressor permaneceu um mistério, envolto pelo silêncio arrepiante da noite. As autoridades locais, aparentemente perplexas, atribuíram sua morte ao demônio do álcool, classificando sua morte como acidental e assim empurrando seu caso para as sombras. Divorciada e abandonada, a herança de Anna encontrou seu caminho para sua mãe enlutada, Lidsey Q. Kyle. Mas pouco eles sabiam. Uma teia de traição e malevolência estava sendo tecida sob a superfície. Entra em cena Kelsey Morrison, um desonesto de reputação duvidosa, que mais tarde confessaria o hediondo assassinato de Anna Brown. Chocantemente, ele revelou uma aliança sinistra, implicando ninguém menos que William Hale, um proeminente pecuarista local nesta macabra história. Junto com sua omissão, Morrison arrastou o ex-amante de Anna, Brian Burkhart, para este abismo, alegando que eles haviam atraído o infeliz Brown, já preso em uma teia de intoxicação, para o 3 Mile Creek, onde Morrison cometeu o ato hediondo.
As sinistras mãos de Morrison fizeram mais de uma vítima. Este espectro da morte, parecia, dançava em sua sombra, enquanto ele reivindicava William Stepson e Tilly Powell Morrison, ambos vítimas de suspeitas de envenenamento em 1922 e 1923. Um compatriota revelou mais tarde que Morrison havia confessado essas ações sombrias, lançando mais sombras sobre o condado de Osage. Em uma sincronicidade macabra, o primo de Anna Brown, Charles Whitehorn, também conhecido como Charles Williamson, encontrou seu fim horrível com o beijo de uma bala perto de Pawhuska, sua vida extinguida como uma vela na noite. Em menos de 2 meses, Lizzie Kyle foi silenciada para sempre. Sua morte marcou o acúmulo de uma riqueza impressionante, pois havia herdado direitos de propriedade de seu falecido marido e filhas, concedendo aos herdeiros riquezas incontáveis. Mas a sombria sinfonia continuou seu refrão arrepiante. No 6º dia de fevereiro de 1923, Henry Rowan, mais um parente de Anna Brown, jazia sem vida em seu carro na reserva Osage, uma ferida de tiro servindo como seu réquiem. Esta alma infeliz tinha laços financeiros com o enigmático Hale, que, com astúcia e engano, havia planejado se beneficiar da apólice de seguro de vida de $25 mil de Rowan. E então, no 10º dia de março de 1923, o mundo da irmã de Anna, Rita Smith, foi devastado por uma explosão catastrófica que reduziu sua residência em Fairfax ao chão. Rita e sua leal serva, Nettie Brookshire, encontraram seu destino sombrio, e o marido de Rita, Bill Smith, se agarrou à vida por mais alguns dias antes de sucumbir aos seus ferimentos. Em uma revelação bizarra, Bill, em seus momentos finais, apontou o dedo para seus supostos assassinos, implicando-os no patrimônio de sua esposa. Uma investigação posterior revelou a triste realidade. Uma bomba carregada com 5 galões de nitroglicerina causou essa devastação. Conforme a sombria narrativa se desenrolava, uma sinistra sombra pairava sobre George Bighart. Em junho de 1923, Hale e Burkhart orquestraram sua viagem para Oklahoma City, ostensivamente para atendimento médico. Mas a verdade provou ser muito pior. O uísque envenenado foi o elixir traiçoeiro que administraram. Mas o espírito indomável de Burkhart o levou a buscar ajuda do advogado W. Vaughn antes de morrer. Uma reunião clandestina aconteceu, e Burkhart confidenciou suas suspeitas, seus dedos trêmulos traçando os contornos de documentos incriminadores que finalmente desmascarariam os culpados. A noite estava cheia de presságios quando Vaughn embarcou no trem para Pawhuska, seu coração pesado com os segredos que carregava. Mas quando a luz da manhã rastejou sobre o horizonte, Vaughn não estava em lugar nenhum para ser encontrado. Seu nascimento permaneceu indisturbado e um temor pairava no ar. Mais tarde, o corpo sem vida de Vaughn, um testemunho de violência indescritível, foi descoberto ao lado dos implacáveis trilhos de trem. Um espetáculo assustador, deixando a cidade em desordem. E, simultaneamente, George Bighart encontrou seu fim, consumido pelo veneno que ele sabia que corria em suas veias. Porém, o lamento doloroso continuou após Vaughn e Bighart. Outras 13 vidas, Osage, de sangue puro e confiadas a guardiões pelo tribunal, foram apagadas entre 1921 e 1923. Até 1925, ao menos 60 almas Osage faleceram, deixando suas vastas terras para aqueles que guardavam sua riqueza, advogados e empresários brancos locais. Surgiu um mercado arrepiante para assassinos de aluguel, como descobriu o Bureau de Investigação, o predecessor do Federal Bureau de Investigation. Diante da implacável tempestade de morte, a tribo Osage voltou-se para sua derradeira esperança.
Com a tenacidade de um lobo na neve, os anciãos tribais, guiados pelo intrépido policial James Monroe Pyle, buscaram ajuda do Bureau de Investigação, quando as autoridades locais falharam em conter a onda de derramamento de sangue. Pyle, armado com um tesouro de evidências apontando para uma rede de assassinato e conspiração, implorou a agência para intervir. E eles intervieram. O Bureau of Investigation enviou Tom White para liderar a investigação, reconhecendo a magnitude do caso e a reputação manchada da polícia local. Neste mundo de capa e espada, White assumiu o manto de rosto público da justiça, enquanto seus agentes desapareciam nas sombras, coletando segredos e sussurros. Entre seus recrutas estavam um ex-xerife do Novo México, um Texas Ranger aposentado, John Berger, que havia feito parte da investigação anterior, o enigmático Frank Smith e John Wren, um índio americano com profundos laços com a nação Ute, que já havia trilhado o caminho clandestino de um espião para os revolucionários mexicanos. O palco estava montado para uma batalha entre luz e escuridão, enquanto a terra dos Osage tremia de medo, aguardando a revelação de verdades ocultas e a busca por retribuição. No centro do território Osage, uma nuvem de suspeita pairava. O Conselho Tribal Osage temia que uma presença maligna espreitava entre eles, tirando as vidas de seu povo uma por uma. Eram tempos perturbadores, e os ventos da mudança trouxeram uma história de traição que se desenrolava como uma saga dramática. A pedido do Comissário de Assuntos Indígenas, o Departamento do Interior enviou 4 almas corajosas para esta paisagem enigmática. Eles não eram agentes comuns, foram enviados como detetives disfarçados, prontos para desmascarar as forças malévolas em ação. Com determinação inabalável, eles embarcaram em uma missão perigosa que se estenderia por 2 longos anos. O rastro que seguiram levou-os a um personagem astuto e impiedoso, conhecido em todo o condado de Osage como o Rei das Colinas de Osage, ninguém menos que o próprio Hale. Vindos do Texas, Hale e seus sobrinhos, Ernest e Brian Burkhart, foram inicialmente ao condado de Osage, em busca de trabalho nos campos de petróleo. Mal sabiam eles que tropeçariam em uma fonte inimaginável de riqueza pertencente à nação Osage, graças aos royalties que vinham dos arrendamentos de petróleo. A ambição de Hale era ilimitada. Ele mirou em obter os cobiçados direitos principais e a riqueza de vários membros da tribo Osage, incluindo a esposa Osage de seu próprio sobrinho, a única sobrevivente de sua família, uma mulher chamada Molly. Para realizar seus planos sinistros, Hale orquestrou um esquema astuto. Ele persuadiu Ernest a se casar com Molly Kyle, uma Osage de sangue puro. Mas o coração insidioso da conspiração estava nas sombras, onde ele planejou a terrível morte dos membros da família de Molly. Esses atos assassinos, destinados a lucrar com as apólices de seguro e direitos principais, enviaram ondas de choque através da comunidade unida. Conforme a investigação avançava, mais testemunhas e participantes tiveram fins sombrios nas mãos deste sinistro grupo. Molly e Ernest Burkhart herdaram os direitos principais de sua família, mas os investigadores logo descobriram que nem mesmo Molly estava segura das garras deste trama maligna. Felizmente, a tentativa de Ernest de envenenar sua esposa provou ser infrutífera, pois Molly, uma católica devota, confidenciou-se ao seu padre. Ela suspeitava de veneno em sua casa, temendo o pior. O padre compartilhou a revelação assustadora com um agente do FBI, que agora tinha a chave para desvendar o terrível quebra-cabeça. A força e a resiliência de Molly a salvaram do limiar da morte.
Ela sobreviveu ao envenenamento gradual que sofreu em sua própria casa e, após uma série de provações angustiantes, divorciou-se de Ernest. Mas o destino tinha outros planos para Molly Burkhart Cobb, pois sua jornada ainda chegou ao fim em 16 de junho de 1937, devido a causas não relacionadas. Com sua partida, seu legado e sua propriedade viveram através de seus filhos, e assim o sol se pôs neste capítulo sombrio da história da nação Osage. Mas não sem deixar uma marca indelével, um testemunho do espírito duradouro daqueles que ousaram enfrentar as sombras e trazer justiça para as colinas Osage. Haley e seus sobrinhos, juntamente com um dos trabalhadores do rancho que eles haviam envolvido em sua conspiração, se encontraram na mira sinistra da justiça, acusados do horrendo assassinato da família de Molly Pyle. A sombra da suspeita se tornou ainda mais escura para Hale, enquanto ele enfrentava acusações de matar Rowan, um crime cometido em solo sagrado da reserva Osage, transformando-o instantaneamente em um delito federal. Infelizmente, parecia que o destino havia levado dois dos sórdidos associados de Hale antes que o Bureau de Investigação pudesse concluir suas investigações. Os julgamentos entre 1926 e 1929 pareciam um drama sombrio e retorcido, com mudanças de local, tensões nos júris, apelos intermináveis e veredictos revogados tão rapidamente quanto pronunciados. Foi em 1926 que Ernest, um jogador neste teatro macabro, finalmente sucumbiu ao peso da culpa, admitindo sua cumplicidade na sinistra teia de conspiração. Em 1928, o reverendo pastor cristão Hesser, membro do grande júri que havia indiciado Hale e Ramsey, foi considerado culpado de perjúrio. Este personagem sombrio havia mentido sobre a autenticidade da confissão de Ramsey, e sua sentença de 2 anos atrás das grades e uma multa de $100 foi um testemunho condenatório do engano que permeava esses sombrios procedimentos. Enquanto isso, Irving Cloud Hale, meio-irmão do nefasto Hale, enfrentou uma sentença de prisão de 60 dias por seu flagrante desrespeito ao tribunal. Era uma história sórdida envolvendo Theodore Cavalier, um fazendeiro local que revelou que Irving tentou comprar seu voto no júri com dinheiro. As forças sinistras em jogo na pequena cidade de Pawhuska eram nada menos que diabólicas. Assim, os residentes de Pawhuska clamaram por justiça e suas vozes alcançaram o governador de Oklahoma, Jack C. Walton, que pediu uma investigação completa sobre as mortes de George Bighart e seu advogado, William Vaughn. Porém, a integridade da investigação logo foi comprometida, pois Herman Fox Davis, o homem nomeado para liderar o inquérito, foi envolvido em um escândalo de suborno. Embora Walton tenha eventualmente perdoado Davis, a verdade por trás das mortes de Bighart e Vaughn permaneceu velada na escuridão. E, em uma reviravolta horrível dos acontecimentos, Davis e mais 3 homens, Frank Brumley, Eustace Knight e Tom Rudolph, mergulharam ainda mais na criminalidade ao roubar e assassinar Paul J. McCarthy, um advogado proeminente, em 9 de novembro de 1923. Suas condenações subsequentes eram inevitáveis, cada um recebendo prisão perpétua de trabalhos forçados. No caso dos assassinatos de Smith, Ernest surpreendeu a todos ao confessar a culpa e proclamar seu novo desejo por honestidade. Prisão perpétua com trabalho árduo foi o seu destino, mas ele se voltou contra sua própria família, expondo seu tio como o mentor por trás do trama assassina. Ernest alegou que havia alistado um homem chamado Henry Grammer para servir como intermediário na contratação da mão mortal de Asa Ace Kirby para os atos sinistros. Contudo, Grammer e Kirby tiveram finais terríveis antes de poderem testemunhar.
Grammer morreu em um acidente de carro e Kirby foi baleado durante um assalto que deu errado. A chocante revelação de que Hale havia alertado um comerciante, abrindo caminho para a morte de Kirby, foi um sombrio testemunho da profundidade da depravação nestes tempos angustiantes. John Ramsey, outro peão neste mortal jogo de xadrez, confessou seu envolvimento no assassinato de Rowan imediatamente após sua prisão. Ele revelou como Hale o havia tentado com um pote de ouro, $500 e um carro novo em folha para derramar o sangue de Rowan. Apesar de Ramsey ter inicialmente culpado Monte Curley Johnson, outro membro do cabal malevolente, seu cúmplice Brian Burkhart se tornou uma testemunha do Estado. A nação assistiu com fascínio mórbido enquanto esses julgamentos se desenrolavam, com Hale, Ramsey e Ernest Burkhart, todos recebendo penas de prisão perpétua, apesar dos protestos fervorosos dos Osage. Ironicamente, Hale e Ramsey foram libertados condicionalmente em 1947, deixando um gosto amargo de injustiça para os Osage. A jornada de vida de Hale culminou em sua morte em 1962, enquanto Brian sucumbiu às mãos do tempo em 1985. Quanto a Ernest, sua liberdade condicional foi concedida em 1937, apenas para ele mergulhar em um novo abismo de criminalidade em 1940. Em conluio com uma mulher chamada Clara May God, eles saquearam a moradia Osage de Lily Morrow Burkhart, sua ex-cunhada, fugindo com um tesouro substancial de $7.000 em objetos de valor. A justiça reagiu prontamente, condenando Clara a 5 anos de prisão e Ernest a 7 anos, com liberdade condicional revogada por acusações federais de roubo. Após sua prisão federal na penitenciária dos Estados Unidos em Atlanta, Ernest foi repentinamente devolvido à penitenciária estadual de Oklahoma, onde retomou sua pena de prisão perpétua. Sua liberdade condicional em outubro de 1959 revelou uma versão contida do homem, que se descreveu como um peão involuntário no sombrio jogo de assassinato de seu tio. Os pedidos de perdão de Ernest em 1966, aproveitando sua cooperação com a investigação, deram frutos quando a Comissão de Liberdade Condicional de Oklahoma votou 3-2 a favor da clemência. O governador Henry Bellman concedeu o perdão, finalizando um capítulo sombrio nessa saga. Contudo, a história de Ernest Burkhart encerrou-se em 1986. No começo dos anos 1990, o jornalista Dennis McAuliffe, com conexões com o passado obscuro, investigou a misteriosa morte de sua avó, Sybil Bickman Bolton, uma mulher Osage que faleceu tragicamente em 1925, aos 21 anos. As razões por trás de sua morte permaneceram obscuras por anos, enterradas sob relatos conflitantes. McAuliffe embarcou em uma busca árdua, desenterrando a assustadora crença do Bureau of Investigation de que várias mulheres, Osage, foram vítimas das cruéis intenções de seus maridos. Um padrão sinistro emergiu. Quando Bolton era menor de idade, o tribunal confiou sua tutela ao seu padrasto branco, o advogado Arthur A. T. Woodward. Woodward, falecido em 1950, exerceu dupla função como conselho tribal, nomeado pelo governo federal, supervisionando o destino de vários outros Osage tutelados que encontraram fins misteriosos até 1923. A exaustiva investigação de McAuliffe expôs a mendacidade que envolveu a morte de sua avó. Ele começou a suspeitar que Woodward estava por trás de seu trágico fim. Seu livro fascinante, Bloodland, uma história familiar de petróleo, ganância e assassinato na reserva Osage, pintou um retrato arrepiante de corrupção e assassinato durante aqueles anos ominosos.
Era um capítulo na sombria história dos Osage que alguns queriam enterrar. Em sua busca por vingança, os oficiais do condado de Osage abandonaram Pyle, o jornalista corajoso que revelou esses assassinatos horrendos. Temendo por sua vida, Pyle e sua esposa refugiaram-se no Arizona, onde ele novamente assumiu uma posição de autoridade. Foi lá que ele encontrou seu último lugar de descanso em 1942. As duras lições do passado fizeram o Congresso agir em 1925, aprovando uma lei para proteger os Osage de mais crimes e assegurar seus direitos. Esta legislação proibiu indivíduos não Osage de herdar os direitos principais dos descendentes de Osage, salvaguardando o futuro de uma comunidade marcada pela malevolência de uma era passada. Os assassinatos dos índios Osage são uma mancha escura na história da fronteira. Mas, através dos esforços de Dennis McAuliffe, David Grant e Martin Scorsese, sua história pode ser lembrada pelas gerações futuras. Que os americanos de hoje e de amanhã nunca se esqueçam.